Oi, poeta, oi, poetisa. Murilo Guimarães aqui para a gente falar um pouco sobre um filme que eu assisti um dia desses e que me fez pensar bastante sobre a vida como ela é. Aqui neste canal Um Chá com Murilo, a ideia é convidá-la para uma conversa mais relaxada sobre política, poesia, tarô, astrologia, cinema, coisas que me interessam e que eu acho que fazem a vida valer a pena. Sempre acompanhado de um chá. Hoje eu tenho aqui um chá de hibisco, ainda está muito quente. Não vou tomar, mas é um chá bom porque ele é reconfortante, tem um cheiro mais cítrico e não tem cafeína, dá para tomar à noite. Nós estamos em 25 de fevereiro de 2025, são 8 horas e 10 minutos da noite aqui em Lisboa, Portugal, onde eu moro. Hoje eu vou comentar com vocês uma experiência muito interessante, cinematográfica, chamada Grand Theft Hamlet, que está aí numa plataforma de streaming. Se você quiser pesquisar, vai encontrar, vale a pena assistir. Acho inclusive que ainda está em exibição nos cinemas, então se você tiver a oportunidade de ver, acho que vale a pena. Trata-se de um filme documental sobre a experiência de dois atores desempregados que durante a pandemia de Covid decidem fazer uma montagem de Hamlet de Shakespeare na plataforma de vida digital, de vida aumentada, de realidade aumentada, aliás, chamada GTA, ou no Brasil GTA, acho que aqui em Portugal é GTA, não sei, que se chama, no fundo, Grand Theft Auto. É uma plataforma, como eu disse, é um jogo, né, virtual de realidade aumentada, ou seja, você cria ali o seu avatar e tem uma reprodução do que seria uma cidade ou cenários mais, digamos, variados assim, que vão te permitir jogar com outros interlocutores, outros sujeitos que também fazem seus logins de diferentes partes do mundo para interagir ali e fazer rodar aquela vida no mundo, digamos assim, digital. E esta ideia desses dois de fazerem essa montagem de Hamlet naquela realidade vai encontrar uma série de obstáculos. O primeiro deles é o modo de funcionamento da própria plataforma GTA. Eu, para falar a verdade, sei muito pouco sobre isso. Eu não sou um jogador assim. Então, se você que está aí tem um costume de usar o GTA, de jogar e tudo, diz para nós aqui como é que isso funciona, qual é a dinâmica. O que eu sei advém de vídeos que eu acompanho pela internet, de criadores que usam o GTA para fazer, no fundo, paródias assim. A partir do filme que nós estamos falando aqui, o Grand Theft Hamlet, o que eu vi é que as pessoas estão ali para se matarem, para se fazerem mal. Eu acho que se ganha pontos na medida em que você rouba o carro de um, invade a casa do outro e mata o outro. Então a violência é o combustível do jogo, até onde eu pude perceber. E isso é uma alegoria muito interessante de uma espécie de ditadura da violência de uns contra os outros. O que eu achei também mais assim intrigante é que eu não vi uma expressão de um líder, assim, não me parece haver uma coisa muito hierarquizada em torno de um líder, não é? De uma espécie de ditadura em si. É mais uma ditadura difusa em que o poder está ali distribuído pelas pessoas que podem comprar armas e podem, sei lá, no fundo, né, sabotar o jogo do outro. É obviamente uma metáfora, ou melhor, uma alegoria desta lógica de funcionamento socioeconômico que a gente dá o nome de neoliberalismo. E sim, pessoal, este é um canal de uma pessoa que vê neoliberalismo em tudo. Eu considero o neoliberalismo, né, hoje como uma expressão de hegemonia política, de hegemonia econômica. É um modo como as sociedades têm funcionado já há bastante tempo. Acho eu que numa disputa que ocorreu no século XX entre uma certa social-democracia ou as diferentes experiências de social-democracia e as experiências neoliberais, pela força, pelos golpes, pela imposição e pelo fascismo, o neoliberalismo tem conseguido manter assim a predominância. Obviamente, a velocidade com que isso muda é muito grande atualmente, isso pode vir a se alterar, mas neste momento, da China aos Estados Unidos, nós temos diferentes experiências, não é, de regimes ou de, falar, neoliberais.
E no GTA, assim como no neoliberalismo, a vitória individual, as conquistas, elas são medidas a partir da sua capacidade de competir e, através da competição, de aniquilar o outro, né? O objetivo é aniquilar, é derrubar, é derrotar o outro. É sempre esta luta constante de uns contra os outros, tendo em vista nada mais, nada menos do que a sobrevivência. Isso é algo muito notório nos dias, não é, em que nós vivemos, em que as pessoas têm vivido uma espécie de síndrome do protagonismo, não é, e a meritocracia como uma espécie de receita para se conseguir vencer na vida. E obviamente se esconde que são muito poucos aqueles que conseguem ultrapassar as dificuldades impostas por um sistema promotor de desigualdades de toda ordem para vir a ter algum sucesso. Então o GTA, de certa forma, é como na vida um jogo de eliminação, de aniquilação do outro. E quando os dois protagonistas, os atores desempregados, resolvem montar o Hamlet, aparece ali no filme uma outra alegoria interessante dos dias que correm, que é a dificuldade de se interpor a esse regime de guerra absoluto, uma certa expressão de uma cultura que parece estar se definhando. Eu estou me referindo aqui a essa cultura dita clássica ocidental, que William Shakespeare é um dos grandes baluartes, né? As obras de William Shakespeare e especialmente o Hamlet, elas são também metáforas do mundo em que as relações de amizade e de parentesco rompem por meio de estratagemas, né, de traições e de assassínios. Portanto, também tem aí uma expressão ou uma lógica, né, exposta de como é o funcionamento do mundo no chamado, né, ou nas chamadas democracias burguesas. Tudo parece muito lindo, muita liberdade, mas no fundo as relações de poder estão permeadas por traições e morticínios. De qualquer maneira, do ponto de vista estético, esse tipo de obra é fundante do modo de pensar e do modo de viver neste mundo que nós chamamos de mundo capitalista, não é? No fundo, são também pedagógicas de como devemos funcionar nas relações com os outros. Isso, obviamente, vai minar as noções de confiança e de estabilidade das relações sociais, e num neoliberalismo, ou no que chamam de capitalismo tardio, isso claramente, né, se esfacela. E também se esfacela uma certa fórmula estética com que as sociedades costumam se retratar. E o GTA é mais ou menos um pouco esta nova faceta, né, de um tipo de audiovisual que ele é muito precário, os movimentos são precários. Já existe tecnologia para se fazer algo melhor que aquilo, mas eu acho que o GTA não sobreviveria a gráficos mais bem elaborados. E num ambiente em que reina a violência, você desejar criar ali uma montagem, né, produzir a montagem de uma peça de teatro complexa como é Hamlet, obviamente vai encontrar uma série de dificuldades. E isso se revela logo de cara, porque eles tentam se reunir, são mortos porque eles não estão atentos à dinâmica do jogo, e aí vem um indivíduo lá, matam cada um. E é uma coisa muito engraçada, porque a grande graça, no fundo, fica nisso, de evitar morrer ou ter que matar para continuar falando de teatro. E embora o Hamlet tenha certa similaridade com esta realidade ultra violenta, tanto no filme eles falam bastante, o Hamlet também é muito violento, vai combinar com o GTA, porque o Hamlet é muito, tem muitas cenas, né, de violência, vai ficar legal, mas há umas diferenças que são muito flagrantes. Por exemplo, qual é o reino do GTA, né? Em torno de que essas pessoas estão lutando, né? Qual é a Dinamarca no GTA, digamos assim? Porque o Hamlet é a história, né, de um príncipe que descobre que o seu pai foi assassinado numa trama para lhe roubarem o reino da Dinamarca, algo de estranho no reino da Dinamarca. Sendo assim, a peça gira em torno da conquista desse reino, né, e desta loucura que vai se tornando
herdeiro que, diante das revelações que vão se sucedendo, passa a duvidar da própria habilidade de interpretar a realidade. Então é muito interessante isso. O mesmo acontece com os dois protagonistas, não é? Mas ali não há um reino, isso eu achei muito interessante. É como se a ideia de um rei que é assassinado fosse ela própria estranha numa realidade aumentada em que, na falta de reis, cada um quer ser o rei de um pedaço de qualquer coisa, e aí vão se engalfiando, vão se matando para conquistar sabe-se lá o quê. Diante disso, durante a tentativa de se montar a peça, parece que a criação de vínculos de amizade entre os protagonistas e os voluntários que eles vão buscando ao longo do filme para montarem, né, para serem os coadjuvantes na peça, parece que vai se tornando ela própria a possibilidade, né, de criar vínculos de amizade. Isso vai se tornando algo quase impossível. E isso é algo muito interessante que me faz pensar, e eu queria que você respondesse, né, finalmente, assim, qual é o ganho do GTA? Quer dizer, eu luto, eu mato, para quê? O que que eu ganho? Qual é o resultado final esperado? Você que joga GTA, diz aí nos comentários. Eu fico muito interessado em saber qual é o estímulo por trás de jogos assim pautados em violência. É para mim uma coisa que sai um pouco desta minha mente, né, muito acostumada com essas fórmulas, né, de poder, assim, do reino, do território, conquistar um território, uma certa riqueza muito palpável. Então isso me interessa muito saber. Diz aí, você que joga GTA, qual é o reino do GTA? Bom, de qualquer maneira, eles vão ali descobrindo meios de irem evitando morrer, não é? E vão conseguindo encontrar pessoas para montarem com eles a tal peça, o Hamlet. E aí vale a pena falar um pouquinho mais dos protagonistas, os dois atores. Um deles é casado e tem filho. O outro é um homem solteiro, órfão, e que durante a brincadeira ali entre eles, ou um pouco antes, havia enterrado a sua última parenta. Uma tia havia morrido de Covid. E aí ele chega a dizer que, portanto, agora ele é um homem sem família nenhuma, e aquela brincadeira, aquela experiência teatral ali no GTA se tornou um dos focos mais importantes do seu dia a dia, coisa que ele gostaria de manter pelo menos por mais um tempo. Este homem que é casado, ele é casado com uma cineasta, uma produtora de documentários que é convidada a participar do projeto, e ela passa a integrar a equipe, que é composta agora por dois, né, por esses dois primeiros, e agora por ela também. E eles vão então conhecendo pessoas, e é muito interessante vermos como que a realidade digital é uma continuidade, né, da vida real das pessoas. E ali no filme dá para se fazer um pequeno estudo sobre o Avatar, né? Avatar enquanto esta minha representação online. E o que eu venho percebendo a partir do meu trabalho acadêmico, que tem se pautado muito naquilo que se chama etnografia digital, é que em ambientes em que as pessoas têm alguma familiaridade anterior, ou seja, na vida física, é muito difícil eu criar um personagem ou um avatar online, né, que seja muito diferente de mim. Ou seja, quanto mais eu estou familiarizado com meus companheiros ali naquele espaço digital, mais eu mesmo eu tenho que ser. Por exemplo, num grupo de WhatsApp, de família ou de colegas que se conhecem, de amigos, não dá para eu chegar lá e dizer, eu sou um engenheiro, eu construo coisas. Não, as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou. Também não dá para dizer, eu sou alto, sou forte, não é? Ou seja, a possibilidade de eu comunicar-me com outro utilizando de filtros e máscaras é muito difícil. Já em realidades como esta, em que as pessoas não se conhecem de antemão, eu posso ser ali o que eu quiser. E muitas vezes eu vou realizar online determinadas fantasias impossíveis de serem realizadas na vida real. Ou eu posso optar também pela criação de um avatar que complemente a minha identidade fora daquele ambiente digital. Então eu vou sublinhar aqui dois coadjuvantes muito interessantes. Um deles é uma menina trans em início de transição,
e ela no GTA, no jogo ali, ela já está como uma mulher, não é? E ela em determinado momento fala isso, que para ela é muito importante ali ela já poder se expressar e se antever enquanto mulher, dando a entender que aquela cor de pele, aquele tipo de cabelo são parecidos com aquilo que ela poderá vir a ser encerrado o seu processo de transição. É um caso muito interessante. Um outro é o de um ator negro que no Avatar, lá no filme, também está negro e ele aparece como ator e ele vai, em princípio, ser o Hamlet. Depois ele vai precisar sair porque ele conseguiu um trabalho na vida real e ele então diz ao pessoal: gente, eu não posso estar aqui com vocês tantas horas por dia porque eu vou para a vida, né? Tem que fazer dinheiro. E aí esse dilema de nós somos dois encostados, dois desempregados. Se nós também conseguíssemos trabalho, nós iríamos, né, ter que nos afastar. Então, temos que estar aqui rodeados de pessoas que também, por um motivo ou outro, não têm grandes afazeres na vida física, na vida offline, e que têm agora tempo para estarem ali com eles, tentando montar a peça. Eu adoraria fazer uma etnografia numa plataforma como o GTA, justamente para eu ir identificando os porquês das pessoas serem outras ali ou serem tão iguais a si mesmos, né? Inclusive, os próprios atores vivem isso, né? Tem uma hora muito interessante em que a esposa, que é a co-diretora do filme, está num quarto e ele está num outro quarto da casa e eles conversam e ela se queixa da obsessão dele pelo jogo e do afastamento e da falta que ele tem feito na educação do filho e na vida familiar. E aí eles resolvem então sair dali e irem assistir alguma coisa, comer um vinho e estar juntos, ou beber um vinho e estar juntos. Eu achei muito tocante e acho que isso é uma coisa que torna o filme tão concretamente emotivo, emocional, assim, para mim, não é? É justamente ver como durante a pandemia, né, o GTA também era um repositório de medos, frustrações, não é? E também de amores, né? Por que não? Além disso tudo, eles tiveram uma sagacidade que para mim foi muito reveladora também de como o GTA é uma alegoria da vida offline, que foi eles prestarem atenção ao longo do filme nos chamados non-player characters, que são os NPCs, são personagens, né, que existem ali, mas que eu não sei, também pergunto a você que joga o GTA, eles são avatares, eles têm jogadores por trás deles ou eles fazem parte do cenário? Porque isso é interessante, eles focavam, né, em alguns deles e eram pessoas apáticas, né, pessoas eram gráficos, eram personagens muito apáticas, né, muito alheadas, e elas compunham, era um bar, então tinha gente bebendo, era uma rua, tinha uns meninos ali brincando de skate, né? Eles não tinham armas, eles não pareciam interagir como os outros, eles apenas existiam como cenários. E esse tipo de personagem também pode ser visto na vida real. São pessoas que, para sobreviver, optam pela apatia, optam por não jogar. E aí você pode incluir nesse grupo, se quiser, as pessoas que estão acometidas de algum sofrimento, não é? Desde uma adicção até um problema psiquiátrico mais leve, como também aquelas pessoas que vão se esconder nos cenários, vão simplesmente ter uma vida de subsistência, não é? Que é uma forma de se manterem vivos num mundo em que a competitividade é levada tão a sério. Então, são pessoas que têm ali, no filme, no GTA, né, aquelas personagens têm uma certa tristeza, um apagamento da identidade delas que eu achei muito tocante também, né? Me fez pensar muito nas pessoas e eu que sou etnógrafo, né? Eu estou em contato, então é muita gente que não quero dar opinião, não quero me manifestar, não tenho nada a dizer sobre isso, não quero existir. Isso me tocou muito, porque eu vejo muito isto, né? E são pessoas um tanto imprevisíveis, se a gente pensar bem, são pessoas que têm a sua sobrevivência, né, muito pautadas
nestas adaptações muito radicais da realidade. Então, se eu estou num bar, eu bebo. Se eu estou na rua, eu tomo alguma coisa e converso e brinco de skate. Se é um. Eu vou me tornar o cenário, né? E isso para mim é radical, é muito radical e é volátil, é imprevisível para onde essas pessoas vão. Por isso que eu fiquei curioso para saber se os NPCs são também eles controlados por vocês ou eles estão ali de certa forma controlados pela inteligência do jogo, né? E aí finalmente eles vão conseguir montar o Hamlet. O filme não é a montagem, o filme é sobre a tentativa de montagem, mas afinal eles conseguem. E para mim salta aos olhos as estratégias que eles têm que utilizar para conseguirem fazer isso. Eles vão abrir um canal de transmissão e aquilo vai ser visto aí pelas pessoas que sintonizarem ali, digamos assim, né? É uma live. E aí para eles conseguirem que a peça aconteça do início ao fim, eles vão descobrindo e vão encenando cada ato em cenários muito improváveis, que é uma estratégia que eles têm de fugir ao outro, porque se eles forem encontrados, isso vai ser sabotado, né? Então eles podem morrer ou eles podem ter que matar. Então, para que um script rígido, como é uma peça de teatro, possa se realizar naquela realidade, os cenários têm que ser muito improváveis. E aí, assistindo, vocês vão ver onde são. E eu achei isso muito sagaz também, não é? Eu não sei se é isso. Como é um documentário, pode ser que as escolhas tenham sido feitas diante da necessidade. Não é uma coisa que tem um efeito dramatúrgico. Não, tinha que ser assim, senão não se realizava. E eu acho que é por aí, né? Então é também, de novo, uma certa alegoria, né, de uma realidade em que a complexidade dos textos, das obras, né, para elas serem divulgadas, mostradas, propagadas, elas próprias, né, têm que existir em lugares pouco prováveis, porque é como se os ambientes usuais, desde a arena, né, onde existe uma arena lá, até as boates, os teatros, tudo está tomado pela violência. Então, a obra de arte não pode acontecer no GTA, nos espaços designados para elas. E isso, para mim, é algo muito revelador, né, de uma espécie de restrição da criatividade que a gente tem vivido, tem visto. Por exemplo, na música, a gente fala, ai, fulana de tal é minha diva alternativa, mas ela faz um tipo de música muito bem planejado, não é? Diante, assim, de requisitos muito fixos. Tem muito pouco espaço para criatividade, a meu ver. Sem falar na grande indústria, né, que vai comendo, vai canibalizando os outros estilos. No Brasil, por exemplo, o sertanejo, que pela força do dinheiro vai ocupando espaços, né, com uma musicalidade repetitiva e uma musicalidade também usurpadora dos outros estilos. Então, o sertanejo pop, o sertanejo funk, o sertanejo não sei o quê. Sem falar no gospel, da música evangélica, que também tem feito a mesma coisa. Então, se você tem dinheiro e se você tem, lá não sei como é que funciona, a moeda virtual, você pode comprar roupa, comprar arma, comprar carro, comprar helicóptero, né? Tem uma personagem muito interessante lá que ele se torna o vigia, o segurança da galera de cima, né, num jato hiper armado para ir evitando, né, a partir de lá que os intrusos venham. Então ele sai matando. É muito interessante. E é isto, não é? Então eu achei esse filme um filme que me deu assim muito pano para manga, muito aso para pensar as coisas que eu tenho vindo a estudar, como também as coisas que eu observo enquanto poeta, não é? É um filme que eu não sei se ele se pretendia ser assim uma obra inaugural, alguma coisa desse tipo. Eu sei que já existem outros filmes, inclusive documentários também feitos no GTA, mas ele acabou por ser uma espécie de espelho. E nesses mistérios todos, né? Ele foi um espelho de si mesmo e um espelho que acabou por ser atravessado, e aí o filme também ganha prêmios e os atores e os diretores vão ganhar pontos, né, na indústria lá, no jogo da vida deles, e eles estão fazendo isso a partir
desses esquemas de competição, esses festivais, essas premiações, e de certa forma, para isso eles também têm que aniquilar, não é? Mesmo que não o façam conscientemente, mas tem que fazer, porque é assim que tem que ser. Se a gente quiser existir, a gente tem que morrer ou matar para não morrer, ou aniquilar para não ser aniquilado, ou como uma terceira via, ser um isentão, né? Uma pessoa que não existe, que está ali, parte do cenário. Achei um filme maior até do que eu imaginava quando parei para assistir. Portanto, é isso. Vale a pena assistir Grand Theft Hamlet. Tá aí disponível numa plataforma destas. E eu queria que você dissesse assim, se você já assistiu, o que, que você achou. Se você joga GTA, se acha o que, que é. Diz aí pra nós, né? E também, se você gostou do vídeo, dá um like aí, comente alguma coisa sobre as suas experiências na internet ou as suas experiências no neoliberalismo. Vem tomar um chá comigo. De vez em quando eu vou aparecer por aqui. Esse não é um canal que se pretenda um canal assim ultra produtivo da internet, não tem um objetivo muito claro. é meio uma como é que eu posso dizer assim, uma tentativa de abrir assim um lugar em que eu possa falar sobre essas coisas e de repente aí ouvir de vocês também comentários interessantes sobre essas mesmas coisas, tá? O canal tem uns vídeos antigos, né? Mas você pode passear, fique à vontade e se inscreve aí, vai voltando. Você me encontra nas redes sociais também. Eu faço música, gosto de tarô, como eu falei, astrologia, vou falando sobre coisas. Tenho projetos aí que são interessantes, então vocês podem conversar comigo também pelas redes sociais e a gente vai se batendo por aí, mas por favor, não me mate, não me aniquile, mas também não seja apático. Vem com uma boa conversa e a gente vai ter sempre um chá aí para tomar. Obrigado por estarem comigo até aqui. Continuem voltando. Até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.